Salve, galera do Microscópio! Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós temos o nosso quadro Diagnóstico Além do Laboratório. Hoje a nossa convidada mais que especial é a Camila Franciose Argeri, que trabalha com microbiologia aqui em Ribeirão Preto. Cá, bem-vinda ao nosso canal Citolabivete. Obrigada, Gi. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar você pelo canal. Eu sou fãzaça do canal, acho que é uma utilidade pública na veterinária. Todo mundo tinha que seguir o canal da Gi. É muito legal, eu assisto os vídeos e falo, meu Deus, que bacana, como que é importante trazer todo mundo pro nosso mundinho do laboratório. Muito legal. Ideia é sempre essa mesmo, aproximar a galera que não conhece muito para o nosso mundo. E hoje nós vamos aproximar para esse seu mundo das bactérias aí. E aí nós vamos conversar um pouquinho disso. Ô, Cá, antes da gente começar, fala um pouquinho de você para o pessoal que não te conhece te conhecer. Tá certo, então. Eu sou formada pela Unesp de Jaboticabal, né, em veterinária. Fiz meu mestrado lá também, logo que eu terminei a faculdade. E já desde a iniciação científica até o mestrado, eu trabalho com a área de patologia clínica. Antes de terminar o mestrado, eu já vim para Ribeirão, fui estagiária da Gi, a Gi me aguentou bastante lá. E aí já comecei a trabalhar aqui em Ribeirão, né? Então, trabalhei em 2 laboratórios. E durante a pandemia eu parei, fiquei parada alguns meses, e foi aí que eu me especializei em microbiologia. Fiz as 2 especializações. E em agosto do ano passado eu assumi o laboratório da Clínica VetPet, que é até onde eu estou agora, e em março desse ano dei início ao laboratório de micro, né, o serviço de microbiologia. Então lá a gente atende não só a clínica, como que vem externo de Ribeirão, região, laboratórios parceiros, tanto com a patologia clínica como com a microbiologia. Legal. Camila, para a gente começar, a pergunta é sempre a mesma. Microbiologia, afinal, que porra é essa? Explica para a gente. Então, Gi, a microbiologia é o ramo aí do laboratório que vai estudar os micro-organismos, né? E, Gi? Tô te vendo. Acho que deu uma travadinha, desculpa. Não, imagina, bora lá. Então, é o ramo do laboratório, né? A ciência que estuda os micro-organismos. No meu caso, eu trabalho com microbiologia clínica. Então, os micro-organismos que são patogênicos para o homem e para os animais, né? E eu trabalho com bactéria e fungo, não trabalho com vírus. O vírus é um pouco mais chato, eu tenho que ser laboratório maior, com nível de segurança maior, então já é um pouco mais complicado, a gente não isola. Mas, basicamente, o que a gente faz é isolar, né, bactérias de diversos materiais que são enviados, a gente isola, identifica e faz o antibiograma, que é para saber qual antibiótico que funciona para aquele patógeno. E a mesma coisa com fungo, a única diferença é que com fungo a gente não faz um antifungigrama aqui, porque é uma demanda pequena, né? A gente, quando alguém pede, a gente ainda não tem, assim, rotina para fazer aqui. Sim. Né? Mas dá para fazer também. Né? O carro-chefe é bactéria, né? O carro-chefe é bactéria, mas dá para fazer. A gente isola o fungo, né? E a resistência com o fungo já não é tão complicada ainda, então... Ainda não cagamos nesse esquema dos fungos, porque ainda bactéria não, a gente tá... A bactéria já é mais complicado, mas o fungo ainda... Você consegue fazer uma cultura fúngica e usar aí os antifúngicos de rotina sem muito problema. Agora, a bactéria sem o antibiograma já atualmente está bem complicado. E a gente vê muita saída assim, de cultura para bactéria, para ouvido, pele, que eu acho que é o que tem mais procura. Mas, no geral, a gente consegue utilizar praticamente todos os tipos de materiais, né? Qualquer secreção... qualquer coisa. Materiais. E eu já fiz até, inclusive fiz para uma clínica aqui de Ribeirão de ambiente mesmo, centro cirúrgico, ar-condicionado, a gente consegue isolar. No meu laboratório é um laboratório simples, então é mais as bactérias rotineiras, que a gente tem mais na rotina mesmo.
Existem algumas bactérias mais complicadas de se isolar, que não é possível. Algumas requerem um nível de segurança maior, a gente não pode trabalhar, alguns fungos e algumas bactérias, então a gente não se isolar por acidente, a gente não mexe, porque é proibido, né? E outras que são mais difíceis mesmo, anaeróbios, algumas outras bactérias que a gente chama dos fastidiosos, que a gente requer meios específicos, aparelhos específicos, e não aparecem tanto na rotina, então é mais complicado de você isolar no laboratório comercial. A gente pega mesmo o que é o que você falou, na rotina, né? O que vem urina, pele. Então, as que são mais de rotina, eu vou falar aí que as outras é uma parcela muito pequena, né? Se a gente isolasse. Mas a gente consegue isolar dos diversos materiais. O que vier, a gente faz o possível para isolar. Ah, legal. E com relação à coleta, que você mais vê que o pessoal tem dificuldade? Porque, no geral, todo mundo busca, né, o meio, principalmente quando é pele ou ouvido, tem um meio próprio para isso, para a gente colher. Outros materiais é importante pôr no meio ou não? O que a gente tem que ter de cuidado na hora que vai fazer esse tipo de coleta para enviar esse material para a cultura? Gi, então eu vou falar um pouquinho assim dos nossos critérios de rejeição para cada tipo de amostra, para as pessoas, Legal. mais ou menos, os veterinários terem noção, porque o que eu vejo muito é que todo mundo acha que põe no swab com Stuart e isso é ótimo e está suficiente. E nem toda amostra a gente consegue depois isolar usando o swab com Stuart, né? Então, começando pela urina, a urina a gente pode fazer a cultura com até 24 horas de refrigeração, mais que isso já não é indicado. Se ela não foi refrigerada, até 2 horas, mais que isso também já tem uma gama de contaminante muito grande, apesar de a gente conseguir identificar alguns contaminantes, mas já atrapalha. Não pode colocar o critério de rejeição máximo de urina é não mandar urina em suave com Stuart, porque eu já recebi, assim, né? Então a pessoa acha que põe ali, no máximo, se não vou conseguir mandar para o laboratório agora, tá fechado, a gente tem aquele lâmino cultivo que dá para jogar a urina lá, né? Uma coisa um pouco mais cara de você ter no laboratório, mas a gente fornece se a pessoa pedir lá para gente, porque depois a gente consegue tirar desse lâmina, resgatar, né, a bactéria dali. Agora, no suave com Stuart é o critério de rejeição que urina não pode, não dá. Então, frasco coletor estéreo de preferência, né? E não mandar em tubos. Tubinho com EDTA, às vezes a pessoa põe, ou tubo de Com gel, né? ensaio. É Ou com gel, não tem outra coisa, eu vou pôr ali. Não dá, gente. Aí a gente tem que ter também tem que ser um pouquinho chato, né? No Então, geral, você acha que a gente pode falar que qualquer material líquido, por exemplo, lavado traqueal, qualquer coisa assim, o ideal é mandar o frasquinho estéreo sem colocar em se tiver a possibilidade de pôr no frasquinho estéreo e mandar, não pôr no suave, porque todo mundo faz suave e manda suave, inclusive para cultura fúngica. E cultura fúngica é pior ainda. Tá. Se você conseguir me mandar no frasquinho estéreo o lavado ou a secreção, eu consigo trabalhar um pouco melhor com esse material do que se vem no suave. Se vem no suave, a única coisa que eu vou fazer é pegar esse suave e passar na placa. Às vezes a gente não consegue resgatar o que está ali, né? Então, se eu tenho a secreção, eu posso jogar no meio enriquecido, posso trabalhar mais com isso e dar uma ajuda para essa bactéria que está ali, porque elas estão adormecidas, vamos falar assim, né? A gente tem que dar uma ajudinha para elas crescerem. Então, é melhor se conseguir. Ou mesmo manter na seringa, né? Até na seringa, coletor também na seringa. É um meio estéreo, já tá, deixa com a agulhinha ali tampado e pode mandar. Às vezes está no laboratório de patologia, precisa fazer análise da infusão ou do líquido, né? Então, aí separa um pouquinho. Um ependorfinho, não precisa de volume muito grande, né? Uma coisa pequena a gente já consegue trabalhar. Aí teria também, o suave ele é muito interessante para pele, né? Então aí teria o suave com Stuart mesmo. Eu não posso aceitar suave seco ou cotonete, que às vezes a pessoa só passa um cotonete, enfia dentro de um tubo de ensaio, eu vou mandar. Não, então seria o suave com Stuart para pele e para cultura de fungo, realmente seria melhor o pelo e a crosta do que o suave. O suave para cultura fúngica, o pior material é o suave. Né? Assim, a não ser que seja uma coisa que tenha que ser transportada, que venha de fora, que aí não tem jeito, aí
é melhor colocar no suave do que me mandar um cotonete seco, né? Mas se puder mandar a secreção, ou pelo, ou a crosta, é melhor. Tá. O Outro suave material que distort eu... entraria para pele e ouvido, basicamente, então. Basicamente, sim. Tá. E se for uma coisa rápida, vai enviar rápido, o laboratório está perto, vai me enviar em menos de 1 hora, até o suave seco aí para cultura fúngica vale. Mas, assim, para cultura de bactéria, aí para pele e ouvido, ele é o ideal, ele é ótimo, né? Consegue isolar. Lembrando, né, Gi, que a gente tem que pensar assim sempre, que eu acho que as pessoas ficam muito bravas comigo, que não cresceu, não isolou. Mas a gente tem que lembrar que não é toda bactéria que é ruim. E que a gente tem bactéria, o animal tem bactéria, né? Você Então, sabe isso que é um isso é uma grande coisa que eu ia te problema. perguntar, por exemplo, pele, porque o ouvido, no geral, a gente não espera encontrar bactéria ali, né? Então, tipo, ainda por mais que tenha uma pouca quantidade, pode ser um pouco mais importante. Mas, por exemplo, pele, às vezes o pessoal pede, inclusive lá para a gente que a gente faz a coleta, não necessariamente são lesões com pústula, com secreçãozinha. Aquela pele seca, é válido fazer a cultura dela também? Ou ali tem mais chance de crescer só coisas realmente da microbiota da pele? O ideal da pele é sempre quando tem lesão mais úmida para a cultura, ou não? A gente pode fazer e pode ter uma resposta interessante. Então, Gi, o que eu penso da pele é o seguinte: eu gosto sempre de trabalhar conversando com o clínico ou com o meu parceiro do laboratório que me envia. Por quê? É óbvio que vai ter um estafilococcus nessa pele. A gente tem estafilococcus, os animais têm estafilococcus, então é isso que a gente tem que pensar na hora que a gente isola um micro-organismo. É uma pele, cresceu um estafilococcus, eu vou considerar isso? Então, eu tenho que ver a gravidade dessa lesão, né? Conversar com o clínico para ver a gravidade da lesão. Quanto cresceu desse estafilococcus? Cresceu muito pouquinho, um crescimento escasso. Não vou considerar. Não vai tratar um estafilococcus de pele, fazer o animal passar por um tratamento com antibiótico, aumentar a resistência, talvez, por uma coisa que é da flora, né? Então, outra coisa que eu avalio, cresceu bastante, vamos fazer um antibiograma e ver a resistência desse estafilococcus. Não, é um estafilococcus que é sensível a tudo. Então, ele é estafilococcus que é da flora, ele não tem por que eu pegar um antibiótico e matar isso, né? Entendi. Às vezes não é ele o problema. E outra coisa que tem que analisar, que às vezes a pessoa pede só a cultura. Não, é interessante pedir uma citologia. Tem mais alguma coisa nessa pele? Às vezes isso é secundário, uma malacésia, um fungo. Então, não é tratar só a bactéria, né? Às vezes tem uma... A gente sabe que todas as infecções de pele por bactérias, a maioria são secundárias, não é a causa base. Então, você vai fazer um antibiótico e não vai resolver o problema. Daqui a um tempo vai voltar. É a mesma coisa de cultura de fezes. É outro material que é super complicado. Principalmente, eu acho que para a gente da área de pequenos animais. Porque são poucas patologias que a gente pensa em diarreia causada por bactéria. A maioria é viral, né? Então, tem muita gente que manda, não consegue achar nada e aí manda. E é muito complicado, porque é um material que vai crescer muita bactéria, né? Muita enterobactéria a gente tem, tá no trato do animal. Sim. Então, às vezes cresce o E. coli, eu isolo o E. coli. É óbvio, tá cheio de E. coli, um proteus. Então, até onde isso tem que ser considerado, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está diante de, assim, é muito preocupante o quadro de resistência bacteriana. A gente está pegando umas bactérias muito resistentes, daqui a pouco não vai ter mais antibiótico, né? Não sai tanto antibiótico no mercado. Não, para dar conta, muito grande é sempre essa questão de superbactérias, né, que já não vão responder a nada. É assustador. E aí a pessoa sai e traz, graças a Deus, cresceu o E. coli, vou tratar. Além de tudo, você está submetendo o animal a um tratamento, está matando flora, que às vezes é importante, né? Não é o foco. E voltando naquele nosso princípio da coleta, as fezes são outro material que dá para a gente fazer, mas não é o mais indicado na rotina, né? Porque vai crescer um monte de coisa, a gente tem que considerar aí o que é, o que não é. Mas a gente pode mandar as fezes também evitar o swab. Se precisar fazer um swab, não é o swab Stuart, é o de Kerry Blair,
que é um outro meio, né? Então, o Sturt, ele não vale para fezes, mas se tá na mesma cidade, vai mandar no mesmo dia, põe no potinho estéreo também e manda, que é o melhor jeito de enviar. Mas eu acho que basicamente é isso, Gi. A gente tem sempre que considerar, não pegar o resultado e falar, nossa, cresceu uma bactéria, ai, beleza, vou tratar. E já trata, né? Sempre tenho essa conversa com quem me envia, tento ter, né? Algumas pessoas são abertas, outras não, para a gente chegar nesse consenso. E aí, a lesão é considerável para a gente colocar isso? Às vezes cresce lá um bacilos numa pele, às vezes cresce muito, é um contaminante. A gente sabe que é uma bactéria contaminante. Mas se esse animal tiver uma lesão importante, a gente pode ser um contaminante ambiental que está causando isso. Um aspergillus é um fungo ambiental, né? Mas se o animal tiver, às vezes, um histórico da casa, ter um mofo, alguma coisa muito, e o animal tem uma lesão que não responde a nada, que ninguém acha, pode ser considerado, mas tem que ter essa conversa, porque se crescer um pouquinho de aspergillus e às vezes o animal tem uma lesão boba, né? Uma lesão que né? Não é isso o problema. Não vou sair tacando antifúngico no animal, né? Passando por todo esse desgaste, esse tratamento, custo, né? Que o proprietário tem também. Sim. E não vai resolver, não é o problema, né? Então, a gente tem sempre que considerar isso. Não, legal. Ok, outra coisa que eu vejo o pessoal tendo muita dúvida, por exemplo, o animal está em uso de um antibiótico, então, teve uma cistite muito ferrada, uma otite muito complicada, está usando um antibiótico que não está tendo resposta clínica. Eles pedem a cultura com o paciente ainda tomando antibiótico, na tentativa, assim, se crescer, se esse antibiótico não está fazendo efeito, o que crescer é porque não está respondendo a ele. Então, logo, eu posso fazer a cultura com o paciente tomando antibiótico. Esse raciocínio faz sentido para a microbiologia? É uma coisa que é válida fazer ou não? Obrigatoriamente a gente precisa parar o tratamento, esperar 5 a 7 dias, invasão de gatos. Invasão, passou um rabinho aqui, desculpa. Que fofinho. Esse é o pudim. E aí, pudinzinho, que bonitinho. Camila é gateira. Para quem não sabe, é a louca dos gatos. Gateira, de marido gateiro, filha gateira, família gateira. Ferrou tudo. Ferrou. Então, e aí, obrigatoriamente, eu paro esse tratamento do antibiótico por 5, 7 dias, eu posso parar menos, eu posso pedir tomando, enfim, o que você, como microbiologista, recomenda? Porque isso é uma dúvida muito comum na rotina, e até da gente, patologista clínico também, para orientar a hora que for pedir essa amostra. Bom, acho que primeiramente eu recomendo, como microbiologista, que não comece um tratamento com antibiótico sem fazer a cultura de biograma. Vamos fazer a coisa certa do Não vamos começar, mas comecei, né? Não, fiz isso, não está respondendo. Qual é o grande problema da gente fazer uma cultura com o animal usando antibiótico? O antibiótico, ele inibe o crescimento in vitro. Então, provavelmente, essa cultura vai dar negativa. E isso não significa que ela é negativa, que no animal, em vivo, a bactéria esteja respondendo ao antibiótico. Tá? Então, às vezes, quando não cresce, eu fiz uma urinálise e tem bactéria, tá tomando antibiótico, mas vai lá para mim, não cresce. A placa fica limpa. Então, a gente sempre questiona, tá usando antibiótico? Ou às vezes até chega um suave de ouvido que você vê que tá escuro, tem secreção, tem material, você passa na placa, não cresce. A anteninha já levanta, né? Então, mas preciso, até mesmo pode acontecer, fiz uma cultura, né? Porque a gente sabe que todo exame ele é in vitro, ele não é em vivo, então não é 100%, não é porque eu fiz um antibiograma, que pode acontecer daquela bactéria se tornar resistente durante o tratamento, mudar a resistência dela. E aí, então, eu preciso fazer isso para saber se está respondendo. O máximo que a gente pode fazer, de uma indicação, é colher esse material imediatamente antes da dose do antibiótico. Sabe assim? Então, por exemplo, se o animal toma 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, então tá chegando, o animal vai tomar às 8 horas da manhã. Então, um pouquinho antes dele tomar o antibiótico, a gente colhe.
que o tempo maior, né, que ele está ali, um intervalo maior, que estaria os níveis desse antibiótico estariam mais baixos no organismo. Isso pode ajudar, mas não significa que eu vá conseguir isolar, que vai crescer. Então, o grande problema é isso, né? Então, o que eu penso, assim, eu acho que está mudando muito a cabeça dos veterinários, né? Sim, dos sim. médicos, que o pessoal tem pedido mais a cultura. Antes era, não, é uma infecção de pele, eu vou passar cefalexina, né? Agora o pessoal tem pedido mais, porque assim, a gente tem que pensar que não é um exame tão caro, né? Ele tem um custo, não é barato, mas também não é tão caro, diante do preço dos antibióticos. Né? Então, o antibiótico é caro, dependendo do que você for passar, é muito caro. Demanda para o paciente, porque é um tratamento que, dependendo, também vai, né? O paciente às vezes judia um pouquinho, né? É demorado, às vezes tem os efeitos colaterais, e tem a questão da resistência hoje, que a gente tem que pensar, né? Então, eu fiz lá uma cefalexina e eu matei só o que era fraco e ficou só o que era forte e mais forte ainda, né? A gente tem muito isso, faz uma cultura, o animal às vezes passa por um tratamento, é uma bactéria resistente que não dá sensibilidade a nada, daqui a um pouco você repete aquele mesmo material, aquela cultura já cresceu outra bactéria com outro padrão de sensibilidade. Nossa, isso a gente vê muito. Bactéria concomitante. Isso que você falou, de cada hora cresce uma bactéria, a gente vê muito paciente que não anda, né? Os que têm problemas de locomoção, que não anda e desenvolve muita cistite. Cara, o vira um paciente inferno. oncológico. Nossa, muito assim. A Dani está lá com a gente na VetPet, então a gente atende muito paciente oncológico que às vezes urina assim. Você faz um aqui, cresce vamos supor, um proteus super. Não dá sensibilidade a nada, né? Dá aquele só intermediário, ou a gente manda para fora para fazer NIC, para ver se aumenta a dose, a exposição, o que faz. E daqui a um mês você repete, tem aquele proteus mais um enterococcus, que é também uma bactéria super complicada. Então, além de o problema que já tinha, tem mais um. Ou mudou aquele padrão do mesmo proteus, já está mais resistente. Então, é bem assustador, Gi. Bem complicado. Às vezes fala, fiz uma pele, né? A gente sempre troca ideia, não, tá com lesão, tá complicada essa pele. Cresceu um estafilococcus. A gente pensa, é um estafilococcus na pele, né? Aí você vai lá, faz um antibiograma e fica com o cabelo em pé. Porque não responde a nada. Não responde a nada, você não sabe nem o que testar, né? A gente na veterinária já tem é um pouco mais restrito, né? A nossa lista de antibióticos, né? Sim. Então tem que pensar em tudo isso, é bem complicado. E aproveitando, você comentou o negócio do in vivo e in vitro. Um outro ponto que eu vejo também o pessoal comentar muito quando a gente passa o resultado e tudo mais é, por exemplo, tá tomando já um antibiótico, porque é isso que você falou, o ideal seria não iniciar o tratamento. Não começar. O pessoal que tem feito muito faz a coleta da cultura e começa o tratamento, que aí, né, não interfere, aí enquanto tá para sair esse resultado, você já está tratando de alguma forma. Então, otite acontece muito isso, cistite e tal. Então, geralmente, colheu, começou a tratar com antibiótico X, porque aí entrou, né, você joga no escuro, vê o que vai responder. A hora que sai esse resultado da cultura, aquele antibiótico que estava sendo usado deu como resistente no resultado da cultura. O que é a orientação? E o animal está tendo resposta. A gente pode se pegar pela resposta clínica, então, tipo, se está resolvendo, mantém, exatamente porque a gente está fazendo uma avaliação in vitro, ou não, se deu resistente, é legal você trocar por um outro da lista de sensível, mesmo tendo resposta. O que se orienta a gente fazer nesse caso? Eu acho que se está dando resposta, mantém, mesmo porque você já começou, o proprietário já comprou um antibiótico, o animal já está passando pelo tratamento, mas a preocupação é a seguinte, ele está dando resposta porque ele está, vamos pensar assim, a gente tem lá a população de bactérias, tem as mais sensíveis, mesmo se for a mesma bactéria, tá? Um Staphylococcus, eu tenho o super resistente, o sensível, então esse antibiótico, às vezes, ele está segurando, né? Mas a hora que eu parar esse tratamento, além dele não pegar os que estão mais resistentes, ele às vezes dá uma selecionada neles também. Eles ficam mais resistentes ainda. Esse é o problema. Então, a gente, como já
só continua o tratamento, né? Vai até o final dele e assim que parar, acompanhar, porque pode ser que isso volte, né? A infecção volte, e pode ser que ela volte mais forte por conta disso que eu tô falando. Deu uma selecionada ali nos mais resistentes. Entendi. Esse é o grande problema. Mas já que começou, eu não aconselho parar, né? Está dando resposta clínica? É uma pele que está melhorando? É um ouvido que está melhorando, né? Acho que cistite é um pouquinho mais complicado. Cistite, com certeza, é uma coisa que, a hora que parar, vai voltar. Vai voltar. Mas, assim, já está tomando, né? Não é uma coisa tão longa. Então, faz tratamento, termina. Mesmo porque tem alguns casos que a gente não consegue nenhum antibiótico sensível. A gente consegue, às vezes, um intermediário, que agora a gente não chama mais de intermediário, a gente chama de sensível, aumentando a exposição. O que é isso? Então, você tem aí, pode ser que ele funcione se você aumentar a dose ou diminuir o intervalo entre doses. Pode ser, né? Então, tem algumas bactérias que a gente não está conseguindo sensibilidade, e aí, então a gente pode usar os intermediários, né? Mas eu não pararia, eu faria isso, terminaria e ficaria acompanhando para ver se depois não tem que... Então, e sempre repetir, né? Isso parei, não usar aquele antibiograma que você fez. Essa pergunta que eu ia te já fazer. Não tá mais aquilo. Se deu a recidiva, pede outra cultura para ver quem vai ser, né? Porque biologia está sempre por em isso sequência, que, assim, né? Claro que em alguns casos não dá para esperar o resultado da cultura, mas a cultura ela não demora tanto quanto o pessoal tem ideia que vai demorar uns 7 dias. Só se for alguma coisa mais complicada de se isolar. Essas bactérias que a gente isola na rotina, em 3, 4 dias já está saindo o resultado. Legal. Então, às vezes, compensa, se o animal clinicamente consegue aguentar um pouquinho, compensa já entrar com a droga certa, né? Claro que eu não sou clínica, né? Tem que ter essa avaliação. Mas o problema de você entrar é isso, né? Você pode dar o azar de entrar com uma coisa que depois vai dar resistência e aí você fica nesse impasse. Mas como já começou, eu continuaria e veria no que dá no final, porque realmente é in vitro, então pode ser que tenha alguma coisa que, né, que deu alterado. Ou então, Gi, até mesmo, comecei lá uma mox com clavulanato, e aí ela eu comecei com a dose padrão e no antibiograma ela saiu como intermediária. Eu vou diminuir o intervalo entre a dose, vou mudar a dose, eu vou mudar o intervalo. Você posso fazer essa alteração. Ajusta, para ver se funciona. E aí, com relação a isso que você comentou do intermediário aí, né, que agora é sensível à exposição, que chama? Sensível aumentando a exposição. Sensível aumentando a exposição. Essa interpretação do laudo tem essa questão desse, né, que é uma boa dica aí para o pessoal já começar a se acostumar com esses termos. E os que vêm ali de sensível, o que sai no laudo é uma ordem, então, tipo, o primeiro é o que teve uma melhor resposta, então compensa começar por ele ou não? Tanto faz. Eu vou no que tem mais acessibilidade para compra. Normalmente eu aconselho a pessoa escolher se deu uma sensibilidade, vamos supor, de um antibiótico mais não tão potente, começar pelo mais fraco, né? Mesmo porque pensando na questão da resistência, não só pensando naquele animal, mas todo o problema que a gente está passando, né, de resistência, que é um problema preocupante para os próximos anos. Então, pensar aí, por exemplo, se deu uma amoxicilina, ele foi ressensível a uma amoxicilina e alguns eu nem libero nesse caso, mas, por exemplo, o imipenem, é óbvio que a gente vai começar pela amoxicilina, né? Então, e também pensar no sítio da infecção. Então, é uma pele, o que vai pegar melhor? A pele. Né? Porque o microbiologista, ele não escolhe. Eu escolho o que é mais utilizado na veterinária, para não soltar um antibiograma com um monte de antibióticos que para a gente não é acessível. Né? Então, não adianta eu ficar soltando um monte de coisa aí que utiliza na medicina humana, mas que ou é muito caro ou não tem acesso, né, na veterinária, e nem às vezes não tem nem estudo, né, daquele antibiótico no animal. Então, a gente tenta liberar primeiro somente os de uso veterinário. Depois, a gente tem que pensar nisso, nos que são mais fracos, assim, né, pensando nos mais
mais comuns, e do sítio. Então, se é uma pele, eu vou pensar numa cefalexina, uma coisa que pegue melhor aquele sítio. Então, a escolha não é na ordem que vem o antibiograma, não. A ordem normalmente vem por categoria de antibiótico. Então, eu lá pego todas as cefalosporinas que foram sensíveis e ponho naquela ordem, depois todas as fluorquinolonas, né? Mas não é a ordem do que foi mais sensível ou mais resistente, mesmo porque a gente tem ponto de corte, né? Que é a nossa referência, mas não quer dizer que se aquela bactéria deu um halo maior, ela vai responder melhor em vivo, né? Eu tive lá uma ciprofloxacina que deu um halo de 30 centímetros, né? E uma gentamicina que deu 16. Mas não significa que a cipro é melhor por isso. Em vivo a gente tem que considerar o sítio que está usando, tudo isso. Então, não é, a gente não libera na ordem do mais sensível para o mais. Só porque a pessoa tem que olhar mesmo se é sensível, o que é intermediário, o que é resistente. O que é resistente eu não vou usar. O que é sensível, eu vou dentro daqueles, vou escolher o que é melhor para o animal, né? O que é mais fraco, o que é melhor para aquele sítio. E se não deu nada que tá ali, às vezes crescem 2 bactérias e aí eu preciso pegar uma dos intermediários porque é a única droga que está batendo com a outra bactéria que deu sensibilidade. Porque tem isso, às vezes cresce uma bactéria que dá sensibilidade e a outra não bate, né, a sensibilidade. A gente tem que escolher um antibiótico que pegue as duas. Então, eu sei que eu posso escolher uma do intermediário, mas eu vou diminuir o intervalo entre dose, ou, se possível, usar a dose mais alta. Fazer isso. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Porque isso, às vezes, é uma dúvida muito comum, né, de como que vai interpretar isso, se tem, né, às vezes, querer seguir aquela ordem, esse tipo de coisa. É legal a gente conversar disso exatamente para deixar bem... E outra coisa, Gi, que eu queria falar para as pessoas terem um pouquinho mais de paciência com os microbiologistas, que às vezes a gente isola algumas bactérias que têm resistência intrínseca a determinadas drogas. Então, assim, fala, mas você não testou isso, por que você não testou? Porque não adianta testar, não é? A gente segue documentos internacionais com pontos de corte, então aqui não vai responder. Aquela droga não é usada para aquela bactéria, não vai ter resposta. Não, eu não testo porque não tem padrão, não adianta. Não tem referência e não adianta. Então, aí é batata. Isolar essas bactérias mais assim, pseudomonas, tudo isso que tem enterobacter, aí o pessoal já cai matando, né? A gente tenta sempre liberar mais de um antibiótico que seja sensível, mas se deu sensibilidade a um determinado antibiótico que dá para usar, então vamos procurar usar aquele, porque é mesmo mais complicado. São bactérias mais enroscadas, né? Até às vezes a gente libera só o intermediário, não libera um sensível, a pessoa já, mas olha, não testou isso, não testou aquilo, porque não tem o que testar, né? Infelizmente a gente fica bem restrito, e na veterinária mais restrito, porque algumas drogas são mais de medicina humana mesmo, né? E assim, eu sempre tenho algumas que eu testo e deixo guardadinho para mim, porque eu não sei o que o clínico vai fazer. Então, se eu testei lá, deu uma bactéria que é sensível à amoxicilina, a meropenem e imipenem, eu testo, porque se caso for resistente a tudo, eu vou liberar essas drogas, mas são drogas a gente tem que usar com muita cautela, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais nada. Então, aí eu não libero, deixo guardadinho para mim, porque não tem porquê, né? Vai que a pessoa pega lá e fala, eu vou usar um meropenem, né? Então, não tem porquê, vai usar o que funciona, né? Mas Sim. A gente tem os antibiogramas que a gente faz, que eu falo que é tiro, porrada e bomba, né? Até tenho lá no meu frasquinho, eu marco tiro, porrada e bomba, porque não deu sensibilidade a nada, a gente vai tentar. Sempre tento liberar, nunca liberei um laudo com resistência a tudo, né? A gente refaz o antibiograma com antibióticos mais fortes, às vezes não é muito acessível, mas é o que a gente tem para aquele momento, né? Então, e sempre essa troca, né? Que eu acho que vale para toda a parte de diagnóstico, assim, quando a gente pensa em diagnóstico, tem que ter a troca, a informação clínica, né? Eu ouvi uma coisa tão absurda esses dias de uma amiga que falou assim que ela está trabalhando num lugar, que eu não vou falar, né, mas que fala assim, olha, não dá dica do que deu aqui, porque senão o pessoal da patologia vai suspeitar disso. Meu Deus do céu!
É exatamente a dica que a gente precisa. É tipo para Né? teste, né? Vamos Às ver vezes a se gente sabe grita, fala, mesmo. meu Deus, por favor, né? Então, por exemplo, me manda uma cultura e não me fala o que deu na urinálise, porque se eu falar para ela, talvez ela já vai Vai ficar tendenciar. sugestionada. É, Não é isso, às vezes eu preciso para me nortear, né? Às vezes a gente está com lógico. problema lá na hora de isolar, Mas, ó, é só o clínico pensar se o proprietário fizesse isso, né? Se o proprietário chega e fala, quais são os sintomas? Não vou falar, porque senão você vai tendencionar para alguma doença. Aí eu Falar que falei, tá com gente, diarreia, você vai falar que é alguma coisa no intestino e às vezes. eu ouvi isso há pouco tempo, Gi, eu fiquei perplexa, porque eu falei, gente, não é possível que a gente está no ano 2021 e É ainda triste. existem profissionais que pensem assim. A gente é É. uma ferramenta que eles têm que usar, né? Tanto é que eu assisto o seu canal e eu falo, meu Deus, os clínicos têm que assistir isso. Vamos dar a mãozinha para o patologista e vamos caminhar junto, né? É, Até para o microbiologista, né? Vamos contar. Às vezes sim, eu corro, né? Ligar, não está crescendo aqui. Você fez uma citologia, deu alguma coisa. Às vezes a pessoa fez até um GRAM que pode nortear. A gente põe num caldo, a gente muda o meio, alguma coisa que ajude, né? Aquilo ali sim. aí, né? Porque a gente está fazendo com cuidado, não é uma coisa que, não cresceu, beleza. Não, vamos pensar no que está ali. Mas ainda tem essa mentalidade, é triste. É, Muito eu triste. falo que a gente está buscando a mesma coisa, né? O patologista, o microbiologista, o clínico, todo mundo quer chegar no diagnóstico para ter o sucesso no tratamento. Então, Sim, o claro, caminho né? é o mesmo para todo mundo. Mas eu acho que, por outro lado, tem mudado bastante, as pessoas estão pedindo mais, estão estudando mais, estão usando mais as ferramentas. Sim. Então, vamos pensar, vamos ter esperança aí que tá mais para os lados desse do que o outro que não quer contar o que tem para não É, tendenciar. não, nós estamos caminhando super bem mesmo. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. A gente já tem até agora o MIC, né? Que é. Você quer falar um É, pouco dele, assim, que já é um passo, né, além, mas é uma coisa que devagar eu acho que a gente vai ter rotina disso, ainda não é é. O tão MIC, ele acessível, mas eu acho que a tendência teria que vai ser, ser. se fosse ver, para essa questão da resistência, o perfeito seria fazer MIC, né? Porque ele vai te dar aí qual dose você precisa usar do antibiótico. Às vezes você pode usar uma dose pequena daquele antibiótico, então você não sai usando uma dose que é padrão, né? Então o MIC ele ajuda Entendi. nisso, e até na questão de animais que têm muita resistência, né? Você pode usar aquela droga que para quem faz só disco de fusão, simplesmente ele não deu, não alcançou o halo, né? Às vezes ele não alcança. A gente tem, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, a gente semeia a bactéria num disco e põe numa placa e põe o disco. Então ele dá um halo ali onde a bactéria não cresce, porque o antibiótico ele se difundiu. Mas eu tenho um valor de referência, como todo exame. Então, o hemograma não tem lá o seu valor de referência. Então, eu também tenho esse valor de referência. Com tantos centímetros ele é sensível, com tantos ele é intermediário, com tanto é resistente. Então, às vezes ele não atingiu aquele halo que eu precisava para dar sensível, ele deu resistente, mas ele deu halo, ele teve né, ele tem uma sensibilidade, só preciso aumentar essa dose. Enquanto eu vou aumentar essa dose? Ou aumentar essa exposição, né? Então, o MIC, ele ajuda a isso. Infelizmente, para a Legal. gente fazer MIC manual, eu até tentei ver para colocar na rotina. Fica muito caro, muito, É, muito caro. ele não está Né? muito Então, acessível ainda, ele né? não é Mas acessível ainda. Para ele quem já tem chegou na automação, veterinária, né? já Ele já chegou. O chegou na Provete veterinária. Então, faz legal, eu né? acho que Mas a assim, é tendência automatizado. devagar a gente É, vai conseguir trazer isso mais para a nossa rotina, conseguir trabalhar sim. isso com mais frequência. A sigla significa o quê mesmo? O MIC? Microdiluição, me falhou a memória. Concentração inibitória mínima. É isso aí Então, é a mesmo. concentração mínima daquele antibiótico que vai inibir o crescimento da bactéria, né? Então, para a É gente uma fazer saída isso, aí, né, para de repente evitar as superbactérias, uma coisa que talvez venha para ajudar. eu acho que a saída que a gente tem, a princípio, é a cultura, porque até pouco tempo atrás ninguém fazia. E Exato. eu acho até que na medicina humana, eu não sei, eu não quero julgar ninguém, mas eles fazem pouco.
Eu tive muito problema com a minha filha com infecção e ninguém pediu uma cultura e ela tomou todos os antibióticos que tinha na época para a idade dela e já não estava respondendo a mais nada e não foi feita uma cultura, né? Porque já tinha entrado com antibiótico, né? Tá. É uma dor de garganta, vou fazer. E aí a dor de garganta virou pneumonia, que virou sinusite, que virou. Então, assim, é essa mentalidade que eu acho que a pessoa tem que ter. Vou começar um tratamento com antibiótico, então vamos começar da maneira correta. Vamos pedir, né? R$90, varia de 90 a 120 aí no mercado, uma cultura. Quanto custa um antibiótico? Né? Às vezes tem antibiótico que aí você vai comprar um, vai comprar outro, não vai dar resultado, vai selecionar. Então, às vezes, espera 2, 3 dias para começar, né? Se o animal não tá tão ruim, se é uma às pele, vezes dá para esperar, dá para esperar. A urina já é mais complicado, porque às vezes a clínica do animal tá mais, né? Mas dá para esperar um pouquinho, né? É o famoso bom senso, né? E o MIC, com certeza, Gi, eu acho que para o futuro aí é a ferramenta que a gente tem para fugir dessa resistência absurda, né? Que é um problema muito. Agora, depois dessa pandemia, vai vir mais tiro, porrada e bomba, porque das drogas de tratamento para Covid é azitromicina, é antibiótico, e a gente está fazendo antibiótico sem ter uma infecção bacteriana, mas a gente faz, né, é o padrão. Sim. Né, fazer. A gente não, né? Os médicos estão fazendo. E assim, você está evitando que se complique um caso de Covid, mas está selecionando bactérias. Não tem como elas falar são muito que não. inteligentes, né? Elas conversam entre si, e tem bactéria boa que troca informação com bactéria ruim, porque elas trocam material genético, trocam informação, assim, quando a gente vai estudar, é absurda a inteligência que tem a bactéria, né? Elas conseguem fazer essa troca, e não é porque, eu sou patogênica que eu vou trocar material, não, elas trocam material com bactérias que não são patogênicas, que podem passar a ser patogênicas, né? E para a indústria farmacêutica não é tão interessante o desenvolvimento de antibióticos. Se a gente parar para pensar quantos antibióticos saem de novidade no mercado, não tem muito. Demora anos para se desenvolver, né? A gente tem uma escala, então, do que começou a sair e o que sai agora, porque é muito caro, os estudos são muito caros e o retorno é muito pequeno. Então, para eles, compensa muito mais desenvolverem outras drogas, né? Sim. E demora muito tempo para a gente conseguir um antibiótico. Então, é uma coisa muito preocupante, muito mesmo preocupante. E as pessoas precisam ter essa consciência. Os veterinários, eu acho que, né, a gente é uma parcela importante aí da saúde pública, da saúde em conjunto. Então, a gente tem que começar a pensar que não é aquele bicho, aquele animal, aquela infecção. A gente tem que pensar no geral, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou realmente tratar? Preciso usar o antibiótico? Qual eu vou usar? Né? Vamos usar da forma correta, vamos ter essa consciência. É muito, muito bacana, mas é muito assustador. Trabalhar com consciência, eu acho que é a chave para tudo, né? Essa abertura, conversar com quem está no laboratório, quem é da micro, trocar ideia. Muito eu acho legal, que entra nesse diálogo, acabou. Acho que é uma tendência da gente se especializar, né? A veterinária está seguindo essa tendência da gente cada vez ser mais especialista, mas ao mesmo tempo a gente conversar dentro das especialidades, né? Trabalhar em conjunto. Então, a oncologia junto com a micro, junto com a patologia, o que o paciente oncológico tem de problema aqui, não é? Então, a gente vai entrando nesse conjunto. Não é porque eu estou me especializando que eu vou ficar assim. Eu acho que a mentalidade da galera tá mudando, tá melhorando. Sim. Eu acho também. Show de bola! Quer comentar mais alguma coisa que a gente não falou? Passou alguma coisa que você tinha pensado? Gi, eu falei tanto, tanta coisa. Podia estar aqui querendo falar mais um pouquinho, né? Podia. Mas eu acho que a gente falou o principal aí, né? O que é mais importante. Se o pessoal tiver dúvida, né, e quiser conversar, a gente está à disposição lá no laboratório. O clínico às vezes quer mandar, mas a gente está aberto sempre a conversar, né? Tem abertura para vamos refazer, vamos recoletar esse material. Não deu, mas tá suspeitando. A gente é muito aberto, né, a tudo isso, né?
a chegar num resultado que fique muito bom ali para o diagnóstico, para o tratamento do animal, né? Maravilha. Então, a gente está à disposição aí. Eu queria te agradecer mais uma vez, disponibilizar seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente, enriquecer nosso diagnóstico. Eu acho que vai ser muito útil para todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Mais uma vez, muito legal participar do seu projeto, muito bacana. Legal. Galera que acompanhou a gente, obrigada mais uma vez. Segue com a gente.